Paz do Senhor, irmãos. Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja informal, irmãos. Cada igreja tem seu jeito. Obrigado. Eu queria ler com os irmãos a carta de Efésios, capítulo 5 de Efésios. Capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É um texto, irmãos, para crentes. Paulo escreveu primeiramente, foi endereçado para a igreja de Éfeso. E também, provavelmente, Paulo está escrevendo da prisão. Mas ele passou por Éfeso 3 anos. Lá ele pregou, ensinou, evangelizou. Então ele conhecia bem a igreja. E o texto que nós lemos me chamou a atenção uma coisa. É um texto que nos adverte. É um texto que nos dá uma advertência, ou seja, aproveite cada oportunidade ao máximo, porque os dias são maus, são dias difíceis, são dias trabalhosos. Se Paulo escreveu naquela época, muito mais para nós hoje. Outras versões falam, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, resgata o tempo, espreme o tempo, aproveita o tempo. O tempo é um bem precioso, escasso. A vida é curta, irmãos. Eu não lembro a fonte, não sei se foi o IBGE. A vida média, a expectativa média do brasileiro é 73 anos, ou 73,4. Ela aumentou de umas décadas para cá, pelo avanço tecnológico, pelo avanço da medicina, pela melhoria das condições sociais. Mas mesmo assim é curta. E a Bíblia é tão sábia, há séculos atrás, um salmo diz isso. Eu vou ler para os irmãos. Anos da nossa vida chegam a 70 a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, a vida passa depressa e nós voamos. Eu provavelmente, desse auditório, eu acho que eu tenho mais idade. Eu acho. Se não tiver, eu devo estar em segundo lugar, terceiro. E eu vou falar para o jovem. O jovem tem dificuldade. A vida passa depressa. Ela voa. E no mesmo salmo, no versículo 9, algumas versões falam que a vida é um conto ligeiro. Ou seja, aquela peça de teatro que você assiste de um ato. Começo, meio e fim rápido. Tem outra versão que fala que é um pensamento breve. E lá em Tiago 4 ele fala que a vida, a nossa existência, é como uma neblina, que o sol vem e se dissipa. E eu fico pensando também uma coisa. Além de ser curta a vida, nós só temos uma vida. Nós vivemos num país que há um credo da reencarnação. Nós sabemos, a Bíblia é clara sobre a reencarnação. Não existe. Em Hebreus 9 fala que é dado ao homem morrer uma
só vez, e depois segue-se o juízo. Então, irmãos, como aproveitar ao máximo essa vida, aproveitar ao máximo o tempo, em tempos difíceis e uma vida curta? Uma coisa nós aprendemos: não dá para fazer tudo na vida. Você tem que fazer escolhas. Você tem que se decidir. E qual que é a melhor escolha? De longe, de 10-0, busque a vontade de Deus. Isso que o texto está falando. Essa é a melhor escolha. Essa escolha da vontade de Deus, descobri-la e cumpri-la, é a prioridade máxima para o cristão. Não tem prioridade maior. Aí no versículo 17 que nós lemos, por isso que ele fala: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então no texto nós lemos, em relação à vontade do Senhor, dois tipos de pessoas: o insensato e o sábio. O insensato, aquele que desconhece a vontade de Deus, ou aquele que ignora, ou aquele que despreza, ou aquele que negligencia a vontade de Deus. Na verdade, a insensatez, irmãos, segundo a Bíblia, é uma mistura de ignorância, insensibilidade, loucura e, de certo modo, estupidez. Você ir contra a vontade de Deus. Agora, não basta só conhecer a vontade de Deus. Já é um ótimo começo. Você conhecendo a palavra de Deus é meio caminho andado. Mas nós temos que praticá-la. E Jesus fala isso claramente. Quem ouve as minhas palavras e as não pratica, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Ele ouviu, mas não fez a lição de casa toda, não praticou. Faltou a essência. Sabe qual que é a essência em relação à vontade de Deus? É o temor. Por isso que em Provérbios diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Eu vou citar um exemplo de um homem insensato. Na vida, nós aprendemos com as nossas experiências, mas também... Obrigado. Tá bom. Não, obrigado. Eu falei que nós somos uma igreja informal, irmãos. Vocês já viram alguma igreja que para a pregação, para o pastor da igreja oferecer água? Bênção. Eu não posso oferecer para vocês, desculpem. Mas voltando, nós aprendemos não somente com as nossas experiências, nós temos que também aprender com as experiências dos outros. E tem dois tipos de experiências que se aprende com os outros. Você olha a Bíblia, tem homens e mulheres que são um exemplo para a gente. Fala, esse eu tenho que seguir, é isso que eu tenho que fazer. E tem outros que também são exemplos, mas negativos. Eu não posso fazer isso. E nós aprendemos. Então tem um rei, Saul, o primeiro rei de Israel. Ele começou bem, irmãos. Não basta começar bem na vida cristã. É um começo. Temos que continuar e terminar bem. Ele começou bem. E até no começo do seu ministério, ele até profetizou. Depois teve, que o rei naquela época também era o comandante militar. Teve algumas vitórias militares. Mas, infelizmente, Saul foi se afastando do Senhor. Então tem alguns episódios na vida de Saul que me chamaram a atenção. Israel, na época de Saul, tinha um grande inimigo,
uma grande pedra de tropeço para Israel, os filisteus. Era um povo agressivo, vizinho de Israel. E ali estava iminente uma batalha. E Saul ficou preocupado, com toda a razão. Aí ele pede para Samuel que apresentasse sacrifícios do Senhor em favor de Israel, para que Israel tivesse a vitória. Aí Samuel marcou 7 dias. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, nada. O quarto, o quinto, o sexto. No 7º dia, Saul se precipita, irmãos. Oferecer sacrifício naquela época era uma condição, era uma função somente do sacerdote. E ele faz o papel do sacerdote e apresenta o sacrifício. Deus não se agradou. A Bíblia diz assim, disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Tem coisas, irmãos, que nós não temos que colocar a mão na arca. O que teria feito Saul? Se Samuel não viesse, não ofereceria sacrifício, não passaria da sua função. Mas ele não parou aí. Eu acho que a insensatez é algo, se a gente tomar cuidado, ela vai aumentando. Um segundo episódio. Tinha um povo chamado Amalequitas, que era um povo terrível. E Deus falou para Saul que ele iria destruir aquele povo através de Saul e seus exércitos. E Deus deu a vitória. E a ordem para Saul era clara, que destruísse tudo, irmãos. Porque era uma ameaça não só material, mas uma ameaça religiosa. Era uma ameaça que se desviaria do Senhor. O que aconteceu? Saul, ele poupa alguns bens e poupa a vida do rei. Deus não se agradou. Aí a palavra diz, o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. A insensatez é algo que vai aumentando, é como aquela bola de neve, irmãos. O terceiro episódio, já também novamente contra os arqui-inimigos de Israel, os filisteus. Uma batalha renhida, os filisteus militarmente estavam em número maior, mais bem preparados. Aí Samuel consulta o Senhor. Interessante que o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem pelos profetas. Eu acho que não tem coisa pior, o silêncio de Deus. Porque esse homem foi se afastando, chega uma hora que Deus fala basta. E falou basta para Saul. Houve um silêncio, coisa terrível. E o que ele fez? Ele foi consultar um médium. Consultar um médium, consultar mortos, na luz da Bíblia, é abominável ao Senhor, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Aleluia! E o Senhor falou, o Senhor tem repugnância para quem pratica essas coisas. Quando nós desprezamos a vontade de Deus, há consequências, irmãos. E a vida de Saul é um exemplo negativo. Ele perdeu o seu reinado, perdeu a vida e perdeu a família. E normalmente, quando uma pessoa peca, muitas vezes não é só contra ela, ela acaba também atingindo as pessoas ao seu redor. Muito sofrimento há no mundo, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de terceiros. Então, eu acho muito triste a vida de Saul. É um exemplo muito grande, eu acho, assim, de desobediência ao Senhor, né? E a palavra não falou, fala também sobre o sábio. É interessante isso.
Como nós vimos no início, a palavra fala em insensato e fala sobre os sábios. Eu penso assim, hoje, na nossa cultura, há uma confusão entre sabedoria e cultura. Normalmente, a gente pensa num sábio hoje, aquele que tem doutorado, aquele que fez mestrado. E a palavra diz diferente. Sábio aquele que tem temor ao Senhor. Às vezes o homem pode ser culto, ter a cultura humana, mas não ser sábio. E pode ser sábio, segundo o ponto de vista de Deus, e não ter a cultura do mundo. Eu, na faculdade, depois de formado, eu trabalhei com... já era bem mais velho do que eu, uma pessoa brilhante. Eu nunca conheci uma pessoa tão inteligente e tão culta. Falava vários idiomas, conhecia história, era brilhante. É uma pessoa que impressionava. Ele citava poesias de autores famosos de cor, assim. Mas tinha uma coisa, ele não era sábio, irmãos. Ele era ateu. Ele não cria em Deus. E quando eu me converti, fui para a Assembleia de Deus, os primeiros passos, eu andei com um homem que era analfabeto, que ele importa comprando coisa. Mas que homem sábio. O bairro do Brás eu conhecia, pela sabedoria que aquele homem tinha, porque ele tinha temor de Deus. Irmãos, eu não estou fazendo uma apologia à ignorância. Eu estou dizendo coisas diferentes. O sábio verdadeiro, aquele que teme a Deus. O sábio, ele prioriza, ele põe em primeiro lugar conhecer a vontade do Senhor e praticar. Esse é o verdadeiro sábio. Por isso que em Mateus diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Na vida, o sábio e o não sábio, ele passa por turbulências, passa por aflições. Qual que é a diferença? Esse o viu e praticou. Aí veio a tempestade e ficou firme. E a rocha é Jesus Cristo. Essa é a diferença, irmãos. O sábio usa adequadamente o seu tempo e aproveita a oportunidade. Por exemplo, uma coisa que eu acho prioritária na vida do crente é falar do amor de Deus. Não só o amor de Deus, a condição que o homem está. Eu sei que tem que ter jeito. A maioria das pessoas que não tem Jesus não sabe para onde que estão indo, irmãos. E nós temos que alertá-lo. Esse é o nosso papel. Não só falar do problema, que estão caminhando para o inferno, mas da solução que é Jesus Cristo. É isso que nós somos chamados. E eu tive uma experiência que marcou a minha vida, irmãos. Em uma época, cada 15 dias, eu ia trabalhar num lugar, eu passava algumas horas nesse lugar, quase não conhecia as pessoas, depois eu ia embora. E eu fiquei um tempo fazendo isso até terminar uma determinada tarefa. E um dia eu estava lá, e eu olhei para um senhor, até um senhor assim, forte, atarracado, e Deus, assim, de uma forma assim, forte, começou a falar comigo e me fluiu um versículo no meu coração. Não sei se aconteceu isso para vocês. E eu comecei a dar desculpa. Eu não conheço, eu não sou daqui, eu sou visitante. O que ele vai pensar, enfim. Mas foi uma coisa muito forte, foi indo. Chega aquela hora que você fala, sim, Senhor, eu vou falar. E Deus tinha me dado um versículo. E o versículo não tinha a Bíblia no que eu estava. Eu sabia de cor. Por isso que é importante, viu, irmãos? Você memorizar versículos. E o versículo é esse.
que Deus me deu. Eu lhes asseguro, que está em João 5,24, eu vou ler para os irmãos. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Foi esse versículo que Deus me deu. Aí eu orei. Nós, graças a Deus, temos aquela oração silenciosa, que ninguém ouve, mas Deus ouve. Fui no computador, escrevi o versículo, cheguei na pessoa, eu não lembro, faz muitos anos, eu fui muito sincero. Falei, olha, eu tenho um versículo no meu coração, eu queria te entregar. Aí abri o versículo, eu lembro que ele leu 2 vezes essa passagem, e depois falou, eu também acredito em outras vidas, eu sou espiritualista. Aí Deus me deu graça, expliquei sobre a vida eterna, expliquei sobre a condenação, expliquei sobre Jesus. E depois fui embora. Depois de 15 dias, irmãos, eu fui nesse mesmo lugar, entrei no elevador, tinha um anúncio de missa do 7º dia. Adivinha de quem era? Ele tinha falecido, irmãos. Não é que eu sempre dou versículo, a pessoa parte, não é isso. Mas, aleluia, aproveita a oportunidade. Sabe o que eu pensei, irmãos? Se não tivesse falado, Deus teria levantado outro. Deus não depende de nós, irmãos. Mas eu ficaria com problema de consciência. Que coisa. Foi um ensino tão grande para mim. Aproveita a oportunidade. Eu sei que às vezes é difícil, mas Deus dá graça. Não é por muitas palavras, irmãos. É aquele toque do Espírito. É milagre. Não é você convencer a pessoa. A conversão vem de dentro. É obra do Espírito. Nós somos um instrumento. Aleluia. Então, sobre a sabedoria e insensatez. Eu tenho uma boa notícia e uma má. O que vocês querem primeiro? Todo mundo fala má. Brasileiro é assim, né? Como remédio, você tem que tomar logo. A má, que a sabedoria, ela não é permanente. Não é algo que você tem, já se formou, está com o diploma. A sabedoria de Deus tem que ser cultivada, tem que ser alimentada. É no dia a dia, é lendo a palavra e assim por diante. E a boa notícia, que a insensatez também não é definitiva. Ela pode ser mudada, irmãos. Então, eu acho que é uma palavra de muita esperança. Aí eu fiquei pensando, irmãos, na verdade, a insensatez e a sabedoria, na verdade, reflete a grande luta do crente. A nossa grande luta, irmãos, não é de terceiros, é o nosso íntimo. Existe uma luta ferrenha entre a nossa velha natureza, a nossa natureza pecaminosa que fica, e a nossa nova natureza em Cristo Jesus. É uma luta de gigantes. A pecaminosa é herdada lá de Adão. O que ela quer fazer? A nossa vontade, a vontade da carne, numa linguagem assembleana de 20 anos atrás ou 30. Ou seja, ela é inclinada para o pecado. Essa é a nossa herança, todos nós. E a nova natureza em Cristo, que nós recebemos quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Ela anseia para fazer a vontade de Deus. Eu pergunto para vocês, qual prevalecerá? É uma questão de dieta, é uma questão de alimentação, irmãos. Se eu oro pouco, leio pouco a palavra, e os pecados todos nós cometemos, irmãos, todos nós. Se eu coloco embaixo do tapete, empurro com a barriga, não confesso, não me arrependo, o que vai acontecendo? A comunhão vai diminuindo com Deus. E essa nova natureza vai definhando. Ela vai ficando pálida, anêmica. Do outro lado, irmãos, vivemos um tempo difícil.
somos bombardeados diariamente com valores não cristãos. Ou não? Pega a mídia, irmãos. Pega os filmes. Vocês acham que edificam de uma forma cristã? Escola, emprego, diariamente, é um processo de bombardeio. E hoje nós estamos com um novo desafio, irmãos. Nós temos a mídia evangélica, que a maioria dos programas não edificam. Tempo difícil. O que acontece? Com todo esse bombardeio, essa velha natureza, ela começa a se fortalecer. E que eu falei, a nova natureza anêmica, complicado. Aí o vírus, numa linguagem de informática, o vírus da insensatez, ela começa a tomar espaço. Aí começa um distanciamento do Senhor. Irmãos, não dá certo. Eu tenho mais de 30 anos, nem sei, eu não sou de gravar datas. Não dá para inventar a roda. Nós estamos continuamente ligados à fonte da água viva, irmãos. É diariamente, é todo dia, é sempre se alimentando. E uma coisa, irmãos, não há substitutos para Jesus. Não há genérico. Ele é único. Epaxé, só Ele. Só Jesus. Ele é muito grande, irmãos. Ele é único, único. E muitas vezes, eu já fiz isso, nós procuramos o quê? Paliativos, remendo, band-aid. Como? Aqui fala o texto que eu li. A bebida, a droga, tanta coisa que o homem busca substituir. Parece que traz alegria, parece que traz conforto, mas só aparência. Sempre tem o dia seguinte, o day after, e amargo. Quando eu era jovem, faz um bom tempo, teve um autor, um escritor alemão, um teatrólogo, que eu admirava, irmãos. Um homem contundente. Ele ficou famoso, ficou rico, mas um dia ele escreveu 2 frases. Eu não era crente, que me marcou. Bebi ilusões, fiquei sedento. Devorei prazeres, fiquei faminto. O mundo não preenche o nosso vazio, irmãos. É só Jesus Cristo. Não se iluda. Não é para você, você não pode ter um lazer, não é isso. Mas fique ali junto com o Senhor. Ela é a nossa fonte de alegria. Nas tempestades é o nosso abrigo. Aleluia, no terremoto, Ele que nos sustenta. Aleluia, esse é o Senhor. Agora, quem está nessa situação de distanciamento, na situação de insensatez, a pergunta é o seguinte: como reverter essa situação? Como mudar? Isso que nós queremos. É simples. Mude de dieta. Como? Alimente a nova natureza, a natureza em Cristo, não a velha. Primeiro passo para reverter a situação. Primeiro passo é tomada de consciência. Quando cai a ficha, irmãos. Tem hora que cai a ficha. Isso o Espírito Santo faz. Dá aquele toque. Já aconteceu coisas para mim que alguém que nem me conhecia. Sabe aquela palavra que encaixa, a pessoa nem sabia? Isso é Deus trabalhando. Deus é maravilhoso, Ele nos ama. Ele fala conosco. Deus fala até no silêncio, irmãos. Fala na tempestade. Ele é tremendo. Primeira coisa, tome consciência. E toda cura, irmãos, começa com um bom diagnóstico. Faça um exame. Chegue-se diante de Deus, dobre o teu joelho sozinho. Não precisa vir na frente, irmãos. Deus sabe. Dobre o teu joelho e fala com Deus. Abre.
expõe, fala do teu pecado, pede perdão, se arrepende, Deus restaura. Aleluia. Mas não para aí. Começa a buscar aquele alimento saudável. Começa na oração, começa a ler a palavra, vai nas reuniões da igreja, vai nos cultos, e assim por diante. E às vezes, irmãos, com todos nós acontece, às vezes precisamos de ajuda. Não dá para andar de salto alto, irmãos. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Se você precisa de incentivo, você precisa de ajuda, alguém que te ouça, pode me procurar. Eu estou à disposição. Se quiser orar comigo, ler a palavra, você quer que eu te ligue no telefone, mande um e-mail, eu estou à disposição. Agora, quando a natureza em Cristo, ela começa a se fortalecer, aqui fala o versículo que nós lemos, você começa a ficar cheio do Espírito. Tão cheio que transborda. Aí fala, quando transborda dos cânticos, é a manifestação material do transbordamento do Espírito. E esse transbordamento do Espírito começa as mudanças internas. Aquelas mudanças, irmãos, como ira, orgulho, raiva, é um trabalho do Espírito. E uma coisa eu aprendi, toda mudança, irmão, é difícil e muitas vezes é lenta. E também a mudança não é assim, ó. Ela tem altos e baixos. Não desanima, continua perseverando e Deus vai fazendo a obra, vai trabalhando e nós vamos ficando cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o alvo que está em Romanos. Quando Moisés esteve no monte, ficou na intimidade com o Senhor 40 dias. Quando ele desceu, o que aconteceu com o seu rosto? Brilhava. Não era a glória dele, era a glória do Senhor. A mesma coisa somos nós. Quando nós fortalecemos essa nova natureza, até o nosso rosto se formoseia. Porque começamos a ter a aparência de Cristo, aleluia. E nós não merecemos. Isso é misericórdia pura, é graça do Senhor. Sabe, irmãos, eu estou terminando. Que o Senhor nos abençoe. Que faça dessa nossa natureza, eu vou usar um termo de Gia do jovem, sarada, forte, grande. E aquela velha natureza, ela não morre. Só quando passarmos para a glória, ela fica pálida, anêmica, ali no seu cantinho. E aí se cumpre um versículo que eu queria deixar para vocês. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é bom andar com Jesus. Não tem melhor companhia. E Jesus não é só bom, Ele é o Todo-Poderoso. Somos um povo mais do que privilegiados, porque nós temos o Senhor. Agora, uma coisa, nunca vou ter uma resposta. Por que que Deus nos chamou? Por que que Deus nos escolheu? Será que foi pela nossa inteligência, pela nossa cultura, pela nossa bondade? Deus é misericordioso. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha salvação. Tenho lutas, como todo mundo, tenho dificuldades, tenho meu dia que a velha natureza se agiganta, todos nós temos, mas Jesus é maravilhoso. Que o Senhor abençoe vocês, em nome do Senhor. Amém.